E aí, pessoal, aqui é o Renan. Então, a gente vai dar seguimento aqui ah, a nosso curso aqui para aprender Java. Na última aula eu fiz essas duas classes, só para a gente entender que toda classe que a gente quiser executar alguma coisa, a gente precisa ter essa estrutura mínima, tá? Com o passar do tempo a gente vai entender um pouco melhor por quê, mas por hora vamos focar em outras coisas e só entender que a gente precisa disso aqui para executar uma classe, tá? Eu vou apagar aqui essa classe até. Vou deixar essa Hello World aqui. Vou até deixar escrito o Hello Java. Tá? Vou salvar ela. Eu posso mandar executar. Deixa eu ver aqui mesmo. Feito, executou. Eu vou criar uma outra aqui, porque a gente vai falar agora sobre variáveis no Java. Né? Vai começar vendo as variáveis. O que é isso? Então, eu vou adicionar aqui o método main. Beleza? E a gente vai escrever aqui dentro. Bom, uma variável é um elemento que guarda alguma informação. Então, por exemplo, eu posso dar um nome para uma variável, digamos, variável A. E eu vou dizer que ela tem um conteúdo. Então, eu vou dizer que esse nome de variável aqui, ela tem um conteúdo. Eu vou dizer que ela tem um conteúdo que é uma string. Ela tem, por exemplo, hello world nela. Tá? Lembrando que o Java ele precisa sempre de um ponto e vírgula. No final, eu vou dizer. Vou colocar o ponto e vírgula. Bom, então aqui eu estou dizendo que essa minha variável aqui, que eu dei o nome de A, ele é igual a esse valor aqui string, tá? Esse valor de texto aqui, hello world. Mas eu estou recebendo aqui um alerta da minha IDE. Né? Ele diz que não consegue resolver o símbolo variável A. O que acontece no Java, que em algumas outras linguagens de programação não acontece. Eu preciso explicitar, né? A gente fala de linguagem fortemente tipada, que é o caso do Java, que a gente precisa explicitar o tipo que é a variável. Né? Por exemplo, que tipo de dado ela vai armazenar. Então, nesse caso, como a gente está dizendo que já dizendo que é um texto, isso aqui, né? Que ela vai receber um texto. Esse tipo é o tipo chamado tipo string. Tá? Então, eu vou dizer que aqui eu estou declarando que a minha string variável A recebe esse valor hello world. Então, por exemplo, eu posso pegar aquele mesmo comando lá que eu utilizei para printar no console ali hello Java, por exemplo, e ao invés de querer printar essa minha string fixa que eu estou escrevendo, eu posso querer printar o conteúdo da variável A. Ó. Então, se eu pegar isso aqui, clicar aqui e mandar rodar o nosso programa, a gente vai ter o Hello World lá na tela, que é o conteúdo dessa variável. Se eu por acaso alterar o conteúdo e mandar executar, ele vai executar aqui. Tá? Então, isso é uma variável. Tá? É quando eu atribuo um valor para ela. Bom, eu falei sobre os tipos, né? Que ele é tipo string, então a gente tem outros tipos. Por exemplo, a gente tem o tipo int, que significa inteiro. Ou seja, ele precisa receber aqui um valor inteiro. Se eu tentar, por exemplo, colocar uma string, a ideia vai me avisar. Ela vai dizer que o tipo que ele está esperando aqui é tipo int, ó, e que ele está provendo o string, ou seja, eu estou tentando mandar uma string, eu estou tentando atribuir uma variável do tipo inteira um conteúdo do tipo string. Isso não funciona, então assim funciona. Então se eu quiser também printar essa variável, eu posso aqui vir e dizer que eu quero printar essa variável int. Ó. Vamos executar o projeto. E vai printar Hello World 1. Bom, uma coisa que a gente já percebe aqui, pensando em lógica e estrutura de dados, é que as coisas acontecem nessa sequência quando elas se executam. Então começa aqui, depois executa essa linha, essa linha, essa linha. Então a gente tem que prestar atenção nisso. As coisas têm uma ordem. Tá? Só para deixar já registrado isso. Bom, além do int, a gente tem outras variáveis, por exemplo, o double,
double. O que acontece? Ela recebe um ponto flutuante, então eu posso colocar 1.2, por exemplo. Né? No inteiro, se eu tentasse fazer isso, ó, eu já ia receber um aviso da IDE dizendo que eu não consigo. Ó. Ele vai me dizer, por exemplo, que ele espera um int e eu estou provendo um double para ele. Então aqui, eu estou provendo o double. Então se eu quiser também printar, eu posso printar essa variável aqui. Ó. Então, se eu executar, vai aparecer lá o valor. Quando eu vou printar, existe uma forma de eu concatenar. Então, por exemplo, eu posso querer colocar, por exemplo, para me ajudar aqui, tipo, variável A é igual. Então, eu quero que ele imprima esse texto aqui e mais a variável A, o conteúdo dela aqui. Então, eu posso colocar depois, para dizer que eu quero concatenar, eu posso colocar um A, um mais. Né? Então, se eu fizer isso, mandar executar, então, ele vai concatenar o que eu escrevi, variável A, mais o conteúdo da variável A. Tá? Então, eu posso fazer isso, eu poderia concatenar novamente outro texto, inclusive eu posso fazer concatenação de variáveis, né? Eu só tenho que cuidar o tipo delas, tá? Então, por exemplo, se eu tentar concatenar dois strings, pode ser que eles se somem, ou dois strings não, se eu concatenar duas variáveis de tipo inteiro, pode ser que eles se somam, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, variável int mais variável int, como isso aqui é um inteiro, isso aqui é outro inteiro, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele fez uma soma. Tá? Então a gente tem que ter cuidado na hora de fazer esse tipo de comando aqui, para ver se a gente não vai fazer o que a gente não espera, que eu não queria que ele somasse, mas como é uma variável inteira e esse comando aqui é um comando de soma também no Java, depois a gente vai ver os comandos de outros comandos, ele vai somar aqui e não realmente fazer uma concatenação aqui, por exemplo, desse texto com esse, como funcionou aqui. Tá? Só para a gente ver que a gente, quando quiser printar alguma coisa na tela para ver o conteúdo, para nos ajudar, nos auxiliar, a gente pode acabar fazendo isso de uma vez só. Então, poderia, por exemplo, pegar aqui e separar tudo por textos aqui, ó. Por exemplo, variável A mais uma linha, um espaço em branco, mais a variável int, mais um texto em branco, mais a variável double que a gente criou ali. Aí se eu mandar executar, ó, a gente vai ter tudo numa linha só. A gente não colocou nenhum comando aqui, não escreveu nenhum texto, então ele vai só ser um espaço em branco aqui. Ó. Entendido? Para esse vídeo é isso. Eu vou falar um pouquinho mais em outro vídeo, talvez quebrar em partes. A gente vai continuar evoluindo nessa questão aqui de variáveis e dos tipos dela. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo.